Pessoal, boa noite. Obrigada a todo mundo que está aqui. Hoje estamos, né, contentes que estamos com a casa bem cheia e, enfim, queria agradecer então vocês que vieram e, sobretudo, agradecer a professora Isabel Fragelli por ter aceitado o nosso convite e aqui, né, nesse fim de semestre, tudo muito corrido, então, um obrigado especial, Bel, por você ter aceitado falar para a gente. Eu já começo apresentando a professora Isabel Fragelli, que é professora de Filosofia Moderna na USP, e ela fez toda a sua formação na USP, no Departamento de Filosofia, a graduação, não fez o mestrado porque ela fez o doutorado direto, então passou diretamente para o doutorado, e nesse período ela teve bolsa sanduíche na Universidade Paris I, que é a Sorbonne Panthéon, e depois também, quando ela terminou o doutorado, ela voltou para fazer o pós-doutorado nessa mesma universidade. A tese dela, cujo título é A Exposição Simbólica da Bildung, está no Prelo, então deve sair talvez ano que vem, Bel, a Se tudo publicação. der certo, Se tudo der certo, então como deve as coisas sair. não costumam dar certo. Não, mas acho que ano que vem é bem possível que a publicação da tese saia, ela está no Prelo pela editora Sete Letras. A professora Isabel Frajola tem vários artigos e capítulos de livros sobre o Goethe, sobre o Kant, sobre o Buffon também, e inclusive várias traduções. A tradução do Buffon eu usei muito esse semestre, Bel, que é Foi? a tradução que você fez do Buffon junto com Pedro Paulo Pimenta e Ana Carolina Soliva Soria, e eu usei muito esse semestre essa tradução. E também tem outras traduções, tem uma do Goethe, por exemplo, que está quase para sair, né, Bel? Nas últimas revisões, e deixa eu ver se eu não esqueci de nada. A última coisa que ela também foi professora substituta no Departamento de Filosofia na UFSCar, que a gente recebeu. Nossa, não sei se vocês estão ouvindo, está com uma reforma aqui, peço perdão. Nossa, mas nesse horário, gente, que absurdo. Pois é, ai, aqui. Mas já deve estar terminando, eu espero. E a gente recebeu recentemente o Pedro Galé, né, o professor da UFSCar, Uhum. então a Isabel Fragelli também foi professora substituta da UFSCar no Departamento de Filosofia, e hoje a Isabel Fragelli apresenta para a gente a palestra intitulada A Ordem das Razões na Ciência do Vivo. Eu passo a palavra para você, mais uma vez, muito obrigada. Bom, claro, eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui, e eu ouvi falar muito do núcleo. Bom, quando a Clara me chamou para participar, eu pensei em falar alguma coisa não só relacionada às coisas, claro, as coisas que eu pesquiso, mas também buscar algum ponto de encontro com aquilo que a Clara trabalha e, pelo menos, do que eu conheço, né, da sua pesquisa. E esse ponto de encontro, eu acho que, sem dúvida, essa investigação filosófica acerca da ciência do vivo, dos seres vivos, ou seja, as relações entre a filosofia e a biologia, ou as ciências da vida, fisiologia, medicina, e tudo mais. A gente já se encontrou em eventos por aí, a Clara já falou também no nosso grupo, sobre assuntos afins, né? Principalmente, claro, no que se refere à época moderna, séculos XVII e XVIII, que são um pouco a nossa especialidade, né? E aí, bom, quando eu entrei na USP, eu tive que elaborar um projeto de pesquisa que se elabora normalmente como docente pesquisador, para a área, na área na qual você vai atuar. E eu fiz esse projeto, não antes de ingressar, mas depois, né, porque na USP você não faz antes, no momento em que você presta o concurso, você faz depois que você já entrou, mas eu acho que em muitos editais de concurso você tem que entregar um projeto antes, né, de pesquisa, para você poder ser aprovado, para eles saberem qual é a pesquisa que você propõe para aquele departamento. E
E o projeto que eu apresentei tem um título quase idêntico ao da fala de hoje, que é A Ordem das Razões da Ciência do Vivo, só que com um acréscimo, que é o de Descartes a Kant, porque no projeto eu fiz circunscrevi assim, a pesquisa nesse contexto da modernidade que vai de Descartes a Kant, na verdade, passando um pouco Kant, porque, como eu também trabalhei com autores outros desse período de final do 18, 19, que são o Goethe, como ela mencionou, o Herder e tudo, a pesquisa iria também um pouquinho além, né, nesse contexto. E eu tinha pensado em extrair desse projeto o tema da minha fala aqui, claro, em parte porque também é isso que eu tenho trabalhado mais recentemente. E aí, quando eu falei isso para a Clara, ela disse para mim, por que você não apresenta o projeto, né, para os alunos, tal como ele foi feito? De fato, é um projeto assim, apresentável, né, mas não seria assim, eu acho que se eu fosse fazer uma conferência exatamente, propriamente assim, eu faria algumas adaptações, mas ele é um projeto que é apresentável. E aí a Clara até disse para mim que talvez fosse legal mostrar para a turma do núcleo como que é um projeto de pesquisa docente, que não é exatamente um projeto de pesquisa de doutorado, de mestrado, qualquer coisa assim, né? Ele se assemelha mais, talvez, a um projeto de pós-doc. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou ler o projeto e vou comentar, e acho que, claro, o interessante não é só a gente falar de aspectos formais da coisa, acho que menos isso, do que discutir os temas, né, e o conteúdo que eu pretendo apresentar. E, bom, esse tema, o título, né, por que eu chamei de Ordem das Razões, é porque o objeto da pesquisa é o objeto, o modo como se constrói o conhecimento desses fenômenos, que são fenômenos ligados à natureza viva, os fenômenos vitais ou orgânicos, como a gente quiser chamar. Basicamente, o que vem antes e o que vem depois, né? Se é um conhecimento a priori, se ele é a posteriori, se as inferências que se faz claro, né, estou tratando de um contexto específico, mas se essas inferências que estão em jogo nos modelos mecanicistas, organicistas, elas são inteiramente a posteriori, ou se elas são orientadas por pela admissão prévia de modelos técnicos, por exemplo. E também, claro, esse tema traz uma série de debates em torno das relações entre forma e função nos organismos, e também o que a gente vai ver, como eu pretendo também mostrar na fala, o fato de que existe uma diferença entre a ordem do conhecimento desses fenômenos e a ordem da natureza propriamente, ou seja, a ordem em que as coisas se dão efetivamente e a ordem em que as coisas podem ou são conhecidas por nós. E claro, acho que no que diz respeito à elaboração de um projeto, né, sempre existe um paradoxo, eu acho, em qualquer projeto, que é o fato de que a gente sempre, uma dificuldade normal, o fato de que a gente sempre tem que desenvolver num projeto uma pesquisa que ainda não foi feita. Então, você tem que conciliar conhecimentos que você tem, o pouco conhecimento que você já tem daquele tema até aquele momento, com aquilo que você acha que você vai fazer, ou que você pretende fazer ao longo do tempo, e é muito comum você desenvolver a pesquisa e você perceber que nada daquilo aconteceu, né? Que tudo que você tinha previsto se deu de outra maneira, a pesquisa tomou outros rumos, e é isso, né? Então, é claro, eu acho que o projeto normalmente ele tem coisas mais sólidas, né? Partes mais sólidas assim, de conhecimento talvez mais desenvolvidos, e partes que são mais ainda incipientes na pesquisa. Então, acho que isso talvez também fique um pouco claro. Mas eu vou, então, começar a ler, tá bom? E qualquer coisa, se vocês quiserem me interromper para perguntar alguma coisa, estou por aqui. Tudo bem?
Bom, o período compreendido entre os séculos 17 e 18, que é o objeto de estudos da pesquisa, se insere na história da ciência dos seres vivos de uma maneira bastante singular. O advento do mecanicismo, ao mesmo tempo em que revoluciona a física, torna problemáticos os conhecimentos da biologia, uma vez que os fenômenos associados à natureza viva parecem sempre escapar às explicações baseadas em leis matemáticas. Esse é o problema que surge para a investigação desses fenômenos ligados à natureza viva, quando do advento do mecanicismo, sobretudo no século XVII, né, com Descartes, que aí sim é um mecanismo admitido em larga escala e bastante radical. Com efeito, ainda não há, nessa época, um plano conceitual capaz de inserir a biologia no quadro da epistemologia moderna, razão pela qual é somente na passagem para o século XIX, aí sim, com as contribuições de Lamarck e Darwin, né, principalmente os dois biólogos, né, que a gente conhece como tais, porque o Lamarck é quem cunha o termo biologia, propriamente, ele inventa o termo biologia, que é a ciência do vivo. Então, é somente nesse momento que a biologia adquire um domínio próprio e se torna, assim, uma disciplina autônoma, distinta da física, tal como a gente a entende hoje. A versão mais rigorosa, ou talvez mais radical da teoria mecanicista é, sem dúvida, aquela apresentada por Descartes. Partindo de um dualismo estrito entre a alma e o corpo, e rejeitando o emprego do princípio de causalidade final, ele apenas aceita o princípio da causalidade eficiente na física, a ciência cartesiana praticamente exclui a vida do universo natural, como se não houvesse vida para ele, né? Tudo é mecanismo. Para muitos filósofos e naturalistas da época, a observação do funcionamento e da geração dos seres vivos era, contudo, precisamente aquilo que revelava, da maneira mais evidente, os limites desse sistema cartesiano, ou mesmo desse mecanicismo estrito, motivo pelo qual julgaram ser necessário, para a compreensão desse objeto, ou desses fenômenos, né, reabilitar alguns dos elementos que haviam sido banidos pelo Descartes na ciência natural. Surgem, então, a partir disso, diversas teorias vitalistas e animistas, que ou afirmavam a existência de determinadas forças ou princípios vitais na natureza, ou seja, afirmando que haveria uma especificidade da natureza viva, é isso que caracteriza o vitalismo, de maneira, grosso modo, né? Ou atribuíam à própria alma as funções fisiológicas na esteira da tradição aristotélica. Bom, então surgem essas diversas teorias vitalistas e animistas, ao mesmo tempo em que se constrói, aos poucos, um novo conceito, que é o conceito de organismo. Não era um conceito que havia ainda encontrado uma definição clara. E esse conceito é primeiramente esboçado pelo Leibniz e encontra, posteriormente, na obra do Kant, uma definição, uma formulação famosa. O organismo é aquele que é causa e efeito de si mesmo, né? O meio e fim de si mesmo. E nesse complexo ambiente teórico, os diversos problemas epistemológicos que surgem podem, de uma forma ou de outra, ser compreendidos a partir do modo como se articulam os conceitos de forma e função, é isso que eu quero mostrar, né, ao longo do texto, nos diferentes modelos empregados pelos naturalistas da época, a saber, o modelo mecanicista, propriamente, o modelo técnico, no qual está envolvido uma analogia com a máquina, que não é a mesma coisa que um mecanismo, e o modelo organicista, ou seja, baseado no conceito de organismo. Essa pesquisa tomará como ponto de partida uma incoerência latente na teoria do vivo cartesiana, que, contudo, não passou despercebida pelos seus contemporâneos. Por quê? Embora o Descartes suponha uma indistinção entre a matéria viva e a matéria inanimada, ou seja, não há exatamente, não há uma especificidade do vivo no interior da natureza, né? Para ele, a sua fisiologia, o modo como ele entende o funcionamento do organismo,
ela é apresentada a partir de uma analogia entre o corpo e a máquina, analogia essa que não pode ser pensada sem o princípio de uma causalidade final, ou seja, na teoria cartesiana, embora ela se suponha inteiramente mecanicista, ela precisa recorrer, ela acaba recorrendo, Descartes acaba recorrendo ao princípio da causa final para explicar, o funcionamento dessa máquina, né, o corpo. Isso porque, se é verdade que o funcionamento dela, ele pode, na verdade, bom, eu vou explicar melhor isso, né? Se o funcionamento geral da máquina, ele pode ser explicado mecanicamente, quer dizer, uma vez que ela já está ali, você explica mecanicamente o seu funcionamento, a geração da máquina não o pode, uma vez que ela é o produto de uma técnica, ou seja, de um artífice, né? A máquina é sempre a causa, o efeito de um autor, que tem dela um projeto. Como afirma o Canguilhem em um dos ensaios de O Conhecimento da Vida, o mecanismo pode tudo explicar, mas não pode dar conta da construção das máquinas. Não há máquinas construindo máquinas. Fim de citação. A composição e o arranjo das suas partes é sempre fruto de um plano que as antecede e por meio do qual ela é concebida, para cada uma dessas partes, uma determinada função. Nesse sentido, quando se diz que o corpo é como uma máquina, não se pode afirmar, como faz Descartes, que a função de um órgão seja um mero efeito da sua forma, ou seja, que a forma explique a função. O que se passa, afinal, é precisamente o contrário. É a forma do órgão que se justifica pela função que ele deve exercer no conjunto do corpo, ou seja, pelo fim que lhe é atribuído pelo artífice. No ensaio O Homem, o Descartes tem um ensaio, famoso ensaio de fisiologia do corpo humano, que se chama O Homem, o Tratado do Homem, tem uma tradução, aliás, não sei se está aqui, mas depois eu pego. Nesse ensaio, no qual Descartes expõe em detalhes a sua teoria fisiológica, tomando como base o corpo humano, né? O corpo animal para ele é o corpo humano, se observa com clareza essa intenção de deduzir a função dos órgãos a partir da composição mecânica das suas estruturas. Então, eu cito uma passagem, né? Desejo que vós considereis que todas essas funções desse corpo são naturalmente decorrentes, ele diz, nessa máquina, né? Somente da disposição de seus órgãos, assim como os movimentos de um relógio ou de um outro autômato decorrem da disposição de seus contrapesos e de suas rodas. Desse modo, nessa máquina não é necessário conceber nenhuma alma vegetativa ou sensitiva, nem algum outro princípio de movimento e de vida, além de seu sangue e seus espíritos agitados pelo calor do fogo que queima continuamente em seu coração e que não é de natureza diferente da de todos os fogos que estão nos corpos inanimados. Quer dizer, uma redução total a um mecanicismo. Né? Quer dizer, a intenção do Descartes é essa, de reduzir totalmente a explicação desses fenômenos a uma explicação aos fundamentos mecânicos. Em um livro chamado La raison des corps, a razão dos corpos, a autora chama Raphaël Andrew, ela observa que o que está em jogo na articulação entre forma e função do mecanicismo é um conflito entre a ordem da natureza e a ordem dos conhecimentos. Em última análise, essa teoria afirma, o mecanicismo, né, que se na ordem natural as funções decorrem das formas, então, na ordem dos conhecimentos, a compreensão fisiológica das funções deveria se deduzir da observação anatômica. O que ocorre que uma verdadeira dedução anatômica da fisiologia em termos mecanicistas exigiria precisamente que o processo de geração dos seres vivos, e não só o seu funcionamento, a sua geração, a sua origem, fosse explicado também por meio de leis mecânicas. Porque se você tem
na origem. Um artífice, um projeto, portanto, uma causa final, você não está reduzindo tudo aquilo que vem a meras leis mecânicas, né? Em outras palavras, seria necessário reconstruir toda a série de causas eficientes que conduzem à formação de um corpo, o que, ao fim e ao cabo, tornaria prescindível a analogia técnica e problemático o próprio conceito de função. Afinal, como é que se entende uma função sem o conceito de causalidade final? Nas teorias mecanicistas, portanto, é a impossibilidade de concluir essa dedução que normalmente conduz o naturalista a recorrer à analogia técnica nas suas explicações. Uma vez que ele não consegue remontar a série inteira de causas e efeitos que daria origem a um ser vivo, ele precisa recorrer às analogias técnicas para explicar esse fenômeno. Ora, como vimos, quando se recorre a uma analogia técnica para explicar o exercício, né, de uma determinada função, a ordem dos conhecimentos se inverte. Quer dizer, é a estrutura anatômica, a forma, né, que se deduz da necessidade fisiológica de uma determinada função, que é dada, então, a priori como fim na ideia daquela máquina. Ou seja, se o olho foi feito para ver, é porque a determinação dessa função, da função desse órgão, já era dada a priori. Tudo bem? Está muito abstrato. Para dar um exemplo, essa autora, a Andrew, analisa a obra do William Harvey, que era um médico e naturalista britânico que, em meados do século XVII, descobriu a circulação do sangue. Foi ele quem descobriu a circulação do sangue. A partir dos experimentos e investigações que ele faz, ele observou que a circulação é um sistema fechado, no qual o coração opera tal como uma bomba, capaz de enviar o sangue continuamente para todas as veias e para todas as artérias. A obra em que ele apresenta essa descoberta se chama Estudo Anatômico sobre o Movimento do Coração e do Sangue nos Animais. Há uma tradução desse texto também. E, como a gente nota a partir do título, é um estudo de anatomia. Como era comum nos ensaios médicos da época, essa obra contém não apenas as descrições detalhadas das partes do organismo que constituem o sistema circulatório, como também debates com várias teorias da tradição, e em particular com a tradição de Galeno, para quem o curso do sangue no organismo era, por assim dizer, aberto. Ou seja, até então se achava que a circulação não era um sistema fechado. E se afirmava, então, que o sangue era produzido pelo fígado e, quando ele chegava aos pulmões, ele se vaporizava e seria, então, eliminado por meio da respiração. E aí, as veias pulmonares levavam o ar para o ventrículo esquerdo, onde o sangue, que era oriundo do ventrículo direito, se misturava com um ar que havia ali e mudava de cor, ou seja, havia ar em um, sangue em outro. Assim, os dois ventrículos do coração tinham funções distintas, é isso que nota o Harvey, né? O esquerdo produziria esses chamados espíritos, que eles também chamavam de pneuma vital, que compõe o sangue arterial que é enviado para o corpo, e o direito conteria propriamente o sangue, que chegava do corpo e era produzido pelo fígado. E aí o Harvey contesta essa teoria, afirmando que os dois ventrículos, por serem inteiramente semelhantes do ponto de vista anatômico, da sua estrutura, eles não poderiam ter funções distintas. Uma vez que eles são idênticos do ponto de vista da estrutura, eles não poderiam ter funções distintas. Ele diz assim: uma vez que o tamanho, a forma, a posição e todo o resto é quase igual, tanto no ventrículo direito quanto no esquerdo, como se pode sustentar que o direito é feito para permitir a entrada e saída do sangue e o esquerdo para permitir a entrada e saída dos espíritos? É impossível que um mesmo arranjo possa ser igualmente capaz de impedir o movimento do sangue e o movimento dos espíritos. Ou seja, assim como o Descartes, o Harvey também afirma ter deduzido a partir da observação da estrutura, ou seja, da composição
do coração e das suas partes, dessa observação propriamente anatômica, né, que os dois ventrículos possuem a mesma função. Ou seja, é isso que ele deduz, que, na verdade, os dois possuem a mesma função, que é a de bombear o sangue, e não o ar, né, para outras regiões do corpo. Então, esse ensaio dele sugere que essa observação anatômica de um órgão, na verdade, de vários órgãos, né, que envolve todo o sistema circulatório, as veias, as artérias e tudo mais, estariam na origem da descoberta de uma função. Quer dizer, ele parte, é como se na ordem do conhecimento, é a observação anatômica que o leva a inferir a descoberta de uma função dentro do organismo, que seria a circulação. No entanto, o fato dele afirmar que o coração funciona como uma bomba, porque é isso que ele faz, né? E ele usa várias analogias dessas, ele diz os ventrículos são como cisternas ou depósitos, as válvulas são como portas das eclusas e coisas assim, mostra que, na verdade, o modelo técnico, modelo da produção técnica humana, como que orienta a sua investigação e fundamenta essa sua descoberta, ou seja, ele tem um modelo em mente que ele, de certa forma, conduz ele a um conhecimento, a uma conclusão. De certa forma, esse modelo ele é projetado na experiência desses objetos e aí torna representável a circulação do sangue como uma função exercida no corpo do animal dessa maneira, né? Ele entende o coração uma bomba, então a coisa se explica assim. É um pouco como o Descartes com o modelo do relógio, né? De entender o corpo como um relógio. Nessa passagem do século XVII para o XVIII, a observação desses limites do mecanicismo e do emprego dessas analogias técnicas levou, então, à formulação gradual do conceito de organismo, e o primeiro a contribuir com isso foi o Leibniz. Eu vou falar um pouco dele aqui. O Leibniz é o autor que eu pesquisei menos de todos os que eu trabalho no projeto, mas eu vou falar um pouco dele aqui. E o Leibniz, que era ele mesmo um mecanicista, ele defende uma ciência física mecanicista, ao mesmo tempo que ele também reconhece a insuficiência dessa teoria para a compreensão de determinados objetos, principalmente aqueles ligados à geração dos seres vivos. E aí, então, ele aceita que, nesses casos, seja utilizado o conceito de causalidade final, coisa que o Descartes não aceita. O próprio Descartes, ele queria desenvolver uma teoria da geração dos seres vivos inteiramente mecanicista, em que ele fizesse, de fato, aquela dedução da série causal inteira dos fenômenos orgânicos, até mapear como se dá, por meio dos choques entre as partes da matéria, né, por meio das meras leis do movimento, como se dá a formação gradual de um corpo orgânico. Ele pretendia fazer isso. Ele tem um ensaio que chama Descrição do Corpo Humano, em que ele justamente apresenta esse projeto, mas é um ensaio que ficou inacabado. E, no entanto, ele apresenta a sua fisiologia, né, o seu estudo do funcionamento do organismo no Tratado do Homem e também no Discurso do Método, se não me engano, no Discurso do Método, a partir de uma perspectiva técnica, né, e não inteiramente mecanicista. O mecanismo não envolve explicações por meio da causalidade final, né? Bom, voltando ao Leibniz, o Leibniz ele diz que o mecanicismo rigoroso como o cartesiano não permite justamente a compreensão desses fenômenos e de outros também, tanto que ele reabilita algumas noções que o Descartes tinha banido da ciência física, como a noção de força. Bom, Leibniz é o conceito central da física dele, que é o de força viva, né? E também tenta trazer de volta para a sua física a causalidade final em determinadas circunstâncias, né?
bom, aqui ele trata disso na monadologia, um dos textos principais que ele trata dos seres vivos na monadologia, no parágrafo 64, em que ele define o corpo vivo como uma máquina natural, ou uma máquina da natureza, uma máquina divina, que, contudo, não é idêntica, não é igual às máquinas feitas pelos homens. Ele diz assim, cada corpo orgânico de vivente é uma espécie de máquina divina ou de autômato natural, excedendo infinitamente todos os autômatos artificiais, porquanto uma matéria feita pela arte do homem não é máquina em cada uma das suas partes. Por exemplo, o dente de uma roda de latão tem partes ou fragmentos que já não são para nós algo artificial, e relativamente ao seu uso, nada possui de característico da máquina a que a roda se destinava. As máquinas da natureza, porém, ou seja, os corpos vivos, são ainda máquinas nas suas menores partes até o infinito. Eis o que distingue a natureza e a arte, quer dizer, a arte divina da nossa. Nas máquinas da natureza, a análise ou a decomposição das suas partes nunca conduz a uma matéria que, ao final, seria ela mesma indiferente, por assim dizer, ou seja, que não seja ela mesma um órgão determinado para algum uso. Um relógio é passível de uma decomposição, quer dizer, de uma análise, e nele a representação do todo então, a representação desse todo, do seu projeto, é a causa do arranjo dessas partes. O que, então, nos autoriza a compreender as funções das suas partes desse relógio como fins e as formas como as suas... e essas formas, ou as estruturas desses órgãos como meios. Ou seja, as partes são como que... os órgãos são meios para a execução de um fim que é necessário no interior dessa perspectiva global do organismo. Né? Essa complexidade, ele vai dizer, as máquinas da natureza, por sua vez, exigem uma requalificação ao infinito dos meios aos fins. É como se, quando você faz essa análise das partes, você nunca chega a uma parte que é um mero instrumento, ou seja, que é como se fosse uma matéria inerte. Se você tira uma peça, uma peça de um relógio, ela é um mero instrumento que, isolado, não tem função nenhuma. O que ele vai dizer é que as partes dos seres vivos, eles são elas mesmas organizadas. E aí ele vai dizer, essa complexidade, então, bom, aí, segundo Leibniz, há uma distância infinita entre a técnica humana e a técnica divina, razão pela qual a diferença entre as duas técnicas não é uma mera diferença qualitativa ou de grau, ele vai dizer uma diferença, quantitativa ou de grau, mas é uma diferença qualitativa. Não é uma perfeição maior presente na arte divina que faz com que ela seja assim, mas é um outro tipo de arte. Curiosamente, essa própria analogia com a máquina, né, que exprime a impossibilidade de se reduzir a compreensão do corpo a de uma máquina, propriamente dita. Então, no Leibniz, assim, é um nó esse conceito. Ele é bastante complexo. Né? Aí, bom, eu passo para o Kant agora. A verdadeira distinção teórica entre os conceitos de máquina e de organismo, porque, claro, o Kant, quando vê isso, ele observa que há um problema na maneira... há um problema em chamar o organismo de máquina. Você precisa achar uma outra definição, uma outra compreensão para esse objeto, né, natural. E aí ele, então... na terceira crítica, que ele faz, ele empreende essa investigação crítica, né, do que seria o conhecimento da vida na natureza. Ele elabora uma outra definição, uma definição para o conceito de organismo, que é organismo para ele.
E ele parte, então, da observação de que, na verdade, nem o modelo mecanicista, que explicaria a função pela forma, ou seja, a função é uma consequência da forma, aquela história, né, que eu estava falando antes, que o olho ele vê como consequência da sua estrutura, ou ele é como ele é, porque essa função de ver é necessária para aquele organismo. Esse é o problema mais, talvez mais assim, filosófico, mais central, né, da ciência do vivo. Bom, então ele parte dessa observação de que nem o modelo mecanicista, nem o modelo técnico, que explica a forma pela função, modelo técnico, modelo das analogias com a máquina, são realmente adequados para compreender os seres vivos, uma vez que esses últimos devem ser compreendidos como seres organizados. Ele diz, um produto organizado da natureza é aquele em que tudo é fim e, reciprocamente, também meio. Você não tem uma anterioridade das relações causais, né? Tanto na causalidade eficiente como na causalidade técnica, há uma distinção entre causa e efeito, é uma anterioridade da causa em relação ao efeito. No organismo você não tem isso, tudo é recíproco. É certo que na máquina, ele diz, assim como no organismo, cada parte que existe graças a todas as demais, né? Claro, isso há uma semelhança entre os dois, é pensada também como existindo em função do todo. Ou seja, cada uma das partes existe em função de todas as outras e em função do todo. Isso seja na máquina, seja no organismo. No organismo, porém, não há uma anterioridade da ideia do todo em relação à composição das partes, porque ele é um ser que se organiza a si mesmo e cujos órgãos se produzem uns aos outros. Né? Os órgãos, eles vêm uns dos outros. Então, você não tem essa anterioridade do projeto da máquina que existe no modelo técnico. Eu vou citar uma passagem da terceira crítica, que ele diz assim, em um relógio, uma parte é o instrumento do movimento da outra, mas uma roda não é a causa eficiente da produção da outra. Uma parte existe, de fato, em função da outra, mas não graças à outra. Eis porque a causa que a produz e sua forma também não estão contidas na natureza dessa matéria, mas fora dela, em um ser que pode efetuar, segundo ideias, um todo que é possível através de sua causalidade. Eis porque uma roda de um relógio não produz outra, e um relógio menos ainda outro relógio, de tal maneira que utilizassem para isso outra matéria, organizando-a, ele coloca, né? A ideia de organização está ligada a isso. Eis porque ele não substitui por si mesmo as partes que lhe tenham sido retiradas, nem compensa a falta delas na sua primeira montagem pelo acréscimo de outras, nem se conserta por si mesmo, por assim dizer, quando está estragado. Coisas que, no entanto, podemos esperar da natureza organizada. Um ser organizado não é, portanto, uma mera máquina. Ele mostra, exemplifica esses fenômenos que acontecem no organismo, como a gente vê quando um órgão compensa o outro, por exemplo, ou quando ele corrige a falta de algo que se observa numa outra parte, ou seja, a economia do todo no organismo, ela se organiza, ela trabalha para que determinadas funções sejam exercidas mesmo quando uma parte falha. Então, como que o todo se mobiliza para que algo que falta seja compensado e coisas desse tipo. É uma economia, a gente chama de uma economia interna. Né? Já na primeira crítica, o Kant estabelece um limite teórico claro entre a compreensão dos fenômenos da natureza inanimada e aqueles da natureza viva, né? Ou seja, a física e a biologia. Ele mostra que a verdadeira ciência da natureza é aquela que se funda em leis mecânicas, obedecendo assim ao princípio da causalidade eficiente, presente no nosso entendimento, na faculdade do entendimento. Essa causalidade é uma categoria do entendimento. Ao mesmo tempo, é certo que os produtos da técnica não se reduzem a um mero mecanismo, devendo ser julgados segundo o princípio da causalidade final, que, por sua vez, pertence à razão prática, né? Que é a faculdade dos fins. Quando a gente fala em fim, para o Kant, a gente está mobilizando um conceito da nossa faculdade, da nossa razão prática.
Ambas as relações causais supõem de maneiras distintas uma exterioridade entre causa e efeito, que é aquilo que eu estava falando, ou na causalidade eficiente entre a causa e o efeito, na causalidade final entre a causa e o fim. Né? Compreende-se, então, a dimensão do problema que o organismo coloca para a razão, segundo o Kant. Né? Trata-se de um objeto da natureza, um objeto natural, que, por ser causa e efeito dele mesmo, não pode ser compreendido a rigor nem a partir do conceito de uma causalidade eficiente, segundo o entendimento, e nem propriamente a partir do conceito de uma causalidade final ou técnica, segundo a razão prática. O organismo não é nem um mero mecanismo, nem um produto da técnica de um artífice, mas ele vai dizer um fim natural, é como Kant chama o organismo. Um ser no qual forma e função se determinam reciprocamente, motivo pelo qual a sua causalidade não pode ser pensada por nós sem contradição. É esse o problema, né, para o Kant, assim, do conceito de organismo. Aí ele diz, a razão humana, porém, não se contenta com essa impossibilidade de compreender o objeto e busca uma maneira de, ao menos, pensá-lo. A partir, aí sim, será a partir de uma analogia com algum tipo de causalidade que lhe seja familiar. Né, a eficiente ou a técnica. Então, a solução kantiana, na terceira crítica, ele mostra que, graças ao trabalho da faculdade de julgar reflexionante, que é a faculdade que ele apresenta na terceira crítica, o organismo poderá ser pensado segundo ele vai dizer, uma analogia remota com o princípio de uma causalidade final, ou seja, como se ele fosse o produto da arte de um criador. Então, essa solução kantiana consiste em reduzir a complexa e, na verdade, ambígua e talvez incompreensível para nós relação causal observada nos corpos orgânicos a uma relação de causalidade final técnica. Essa é a solução que ele dá, sempre reconhecendo que ela não é suficiente. E aí ele diz, no parágrafo 75, para nós, com efeito, é indispensável submeter a natureza ao conceito de uma intenção se queremos simplesmente investigá-la por meio de uma observação continuada em seus produtos organizados, ou seja, nos seres vivos. Embora o Kant reconheça que com essa analogia se diz muito pouco sobre a natureza e sua capacidade nesses produtos organizados, é por meio dela que a razão traduz para a sua própria linguagem esse elemento incompreensível do universo natural. Não para conhecer algo a respeito dele, é verdade, porque um tal uso do conceito de fim que é um uso reflexionante, né, regulativo, não permite expandir os conhecimentos a respeito daquilo a que ele se refere, né, mas apenas para pensar ou refletir sobre o seu fundamento. Nesse sentido, claro, se compreende por que ele atribui esse objeto, o conhecimento, a ciência desse objeto, a um trabalho do juízo que é meramente reflexionante. É o modo como a razão tem de interpretá-lo, ou seja, de encaixá-lo dentro do seu sistema. O Kant, então, deixa claro que essa redução do organismo à máquina é fruto desse juízo reflexionante e não determinante. Aí eu cito uma passagem, não lembro o parágrafo aqui, bom, enfim, depois eu posso dar as referências. O conceito de uma coisa como um fim da natureza em si não é, portanto, um conceito constitutivo do entendimento da razão, mas pode ser conceito regulativo para a faculdade de julgar reflexionante, para que esta, por meio de uma analogia remota com a nossa causalidade segundo fins, conduza a investigação sobre objetos desse tipo e reflita sobre seu fundamento supremo. Não, é claro, com vistas ao conhecimento da natureza ou desse fundamento originário, mas sim com vistas à faculdade prática da razão em nós, exatamente a mesma que serviu à analogia pela qual considerávamos a causalidade daquela finalidade. Citar Kant eu acho sempre um horror, porque é impossível, você precisa de uns 10 minutos em cada parágrafo para entender o que ele quer dizer. Mas ele está aqui dizendo, basicamente, que a noção de fim extraída da faculdade prática tem aqui uma função regulativa quando aplicada ao conhecimento da natureza viva. A investigação crítica do problema da ciência do vivo torna o naturalista consciente, por um lado, da imprecisão dessa analogia técnica e, por outro, do caráter inevitável da sua aplicação. Agora também,
né, uma outra... migrando para um outro caminho da pesquisa, aqueles que rejeitavam esse dualismo também da filosofia kantiana. Existe um dualismo, né, no Kant, embora ele tente solucionar na terceira crítica por meio do juízo reflexionante, ele não some, né? Seria necessário, então, encontrar uma outra resposta a esse problema. Kant houve muitas críticas de seus contemporâneos, né? a fim de que a verdade irrecusável do organismo, que se revela como que numa finalidade, na ideia de que essa finalidade seria imanente no ser vivo, na vida, para que essa verdade, então, pudesse ser realmente apreendida, essa solução deveria passar por uma reconsideração do método e do discurso da ciência do vivo. E aí, outros autores fazem isso, tentam compreender a natureza viva a partir de uma outra perspectiva. Sim, o Herder, o Goethe, Schelling também, que é um autor que eu conheço menos, mas também... Para esses autores, então, esse cientificismo racionalista do século das luzes seria superado somente quando a linguagem do conhecimento fosse ela mesma sensibilizada, ou seja, no momento em que ela se aproximasse de uma linguagem simbólica, poética, como faz o Goethe, né, por exemplo. No caso dele, essa ideia se manifesta na intenção de fundar uma morfologia, uma ciência particular, e ele vai dizer desinteressada da forma dos objetos naturais. A morfologia, para ele, é uma ciência natural, independente, deveria ser uma ciência independente, assim como a história natural, a fisiologia, a anatomia, etc., haveria a morfologia, que é uma ciência da forma. Mas aqui, nessa morfologia, a forma não é entendida como algo estático ou fixo, mas como algo dinâmico, que seria capaz, então, de se realizar a si mesma segundo sua própria finalidade interna, né, por meio de uma formação e transformação contínuas. Ou seja, o conceito de forma para o Goethe é de uma forma viva, ela mesma, dinâmica. Como explica o professor Márcio Suzuki, o Goethe recupera alguns dos elementos da ciência aristotélica, tais como a noção de inteléquia, para mostrar, na sua morfologia, que o conhecimento das formas é, ao mesmo tempo, o conhecimento das funções. E não há uma separação entre as duas coisas. E, para aprender essa verdade do organismo, a maneira de estudá-la não pode ser uma maneira que não pode envolver esse distanciamento racional, né, do observador. Então, ele diz assim, isso aqui, o Márcio, né? O organismo só mostra sua forma e seu fim quando está atuando, ou, inversamente, a atualidade é o que mais propriamente exprime a sua forma e o seu fim. O Goethe não separa a finalidade e a forma do órgão, ou uma forma interna, sem fim, o belo, e uma forma externa, fim natural, como faz Kant na Crítica do Juízo. O fundamental para ele é pensar a identidade ou total reciprocidade dos termos forma e função. É assim que ele vai recorrer a intuições dos gregos, embora esteja pensando primeiramente em Aristóteles. Há duas máximas elucidativas a esse respeito, do próprio Goethe. A primeira diz, função é a existência em atividade, e a segunda, os gregos chamavam entelequia, um ser que está sempre em função. Nesse sentido, caberá ao naturalista seguir tão cuidadosamente quanto possível a natureza nos seus passos, isso são palavras do Goethe, né? Acompanhando de perto a história traçada pelas formas no tempo e no espaço, num constante vir a ser. Ou seja, essa história da vida do organismo. Ora, para aprender esse objeto, a própria ciência terá de se tornar dinâmica, ela mesma dinâmica, reunindo em si, da maneira mais íntima possível, teoria e empiria, especulação e observação. Aí eu termino com uma citação de uma dessas máximas que diz assim, o mais elevado seria compreender que tudo que é fático já é teoria. O azul do céu revela-nos o princípio fundamental da cromática. Não há razão para buscar algo por trás dos fenômenos. Eles mesmos são a doutrina. Ou seja, é a mudança de atitude do investigador, do naturalista, né, do filósofo não cabe muito no caso do Goethe, talvez, mas que faz com que se consiga, talvez por meio de uma ciência que vai ser ela mesma uma ciência simbólica, que une discurso e imagem,
né, ou seja, que une essas faculdades que estão separadas, né, pelo dualismo kantiano, ou seja, por qualquer dualismo filosófico, que une numa coisa só a explicação, a própria explicação do objeto. Por isso que a morfologia é uma ciência muito descritiva. O Goethe mistura o tempo inteiro teoria e poesia. Isso, enfim, né? Por isso, claro, também que ele também não é visto como um cientista propriamente dito. Embora ele tenha dedicado 40 anos da vida dele às ciências naturais. Enfim, era isso que eu tinha para apresentar. Espero que não tenha sido assim um caos, é um projeto, né? Claro, muitas coisas eu ainda não desenvolvi. Eu mesma tenho dúvidas em relação a uma série de coisas que eu falei aqui para vocês. Mas é isso, é um projeto muito abrangente e, como eu disse, né, muito diferente de um projeto de mestrado, doutorado, que propõe uma tese, um desenvolvimento aprofundado de um tema, alguma coisa assim. Esse tipo de projeto, claro, não há uma maneira específica de fazer isso, uma regra, mas eu acho que esse tipo de coisa é possível porque acho que isso permite um pouco ao pesquisador que ele trabalhe, não necessariamente tudo que ele se propôs a tratar, mas que ele trabalhe, pelo menos, algumas dessas coisas de maneira mais consistente, né, ao longo dos anos. Então é isso, gente. Obrigada. Eu fico sempre muito encantada quando eu te escuto, porque você não estuda exatamente o que eu estudo, mas é tão próximo. E eu sempre fico pensando, puxa, se eu entendesse um pouco melhor de certas coisas que você parece entender muito bem, eu falei, gente, como a minha pesquisa é melhorar? Eu ficava morrendo de vontade de fazer um curso com você, porque eu acho que... Ah, imagina. Eu ia, nossa, entender muitas coisas que eu fico lutando para entender. E eu acho lindo essas pesquisas temáticas, né? Como você vai passando de um autor a outro, enfim, e destrinchando esses conceitos. Mas, enfim, eu não vou perguntar nada ainda, mas vou deixar para o pessoal ver se... Eu não tenho nenhuma vocação para ser especialista em autor. Não tenho essa vocação. Nunca tive. Eu acho... O Kant é o autor que eu mais estudei, né? Eu entrei na USP para ensinar Kant. Foi isso que aconteceu. E eu vou ensinar, mas eu não tenho esse perfil de especialista, assim, kantiana. Primeira coisa que eu falei para os meus alunos é que eu não sou kantiana. Mas a gente precisa de professoras como você para ensinar Kant, né? Porque se eu tivesse uma professora como você, nossa, acho que eu amaria Kant. Mas, gente, não que eu não goste, né? Mas, enfim, Kant é difícil. É difícil, é duro. Pessoal, não sei, vou abrir para as questões. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de começar? Ira, por favor. Professora, muito obrigado pela palestra encantadora. Eu vou tomar alguns pontos aqui que a senhora colocou em regime de comodato para as minhas aulas. Eu vou roubar aqui os pontos que a senhora colocou. Muito obrigado. Essas trocas são enriquecedoras demais. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais aberta, um pouco mais panorâmica, né? Ainda mais, a senhora falou, não sou especialista em um só autor, acho excelente. Então, vamos subir ainda mais. No fim da Idade Média, o início da Renascença, a gente tem uma sociedade europeia onde a religiosidade e o encantamento parecem muito espessos, até poderia dizer sufocantes. E ao longo da nossa modernidade, a gente vai vendo por vias distintas isso se transformar. A senhora utilizou, logo no início da sua fala, a senhora falou sobre o mecanicismo de Descartes, que foi uma influência para muitos, né? E isso repercute, por exemplo,
uma área que eu lido, na Revolução Científica, né? E esse mecanicismo me parece ser um dos tantos elementos que contribuem para, eu vou fugir da palavra, da expressão secularização, como vou fugir também do nome do Nietzsche, mas ele parece contribuir muito para o desencantamento desse universo, né? E quando nós lemos uma obra, por exemplo, um homem que eu gosto muito, Dostoiévski, vemos nos Irmãos Karamazov, espraiado na obra dele, Crime e Castigo, Os Demônios, parece que ele se queixa que a razão foi longe demais. Ele diz que a razão é a lacaia, né? Há uma lacaiagem, a tradução ficou assim, né? Uma lacaiagem do pensamento. Parece que exageramos nesse desencantamento tamanho do universo. Queria saber da senhora sobre essa questão, né? Exageramos muito e perdemos o quê, ou não? O que aconteceu, né? Nesse Uhum. sentido, por favor. Olha, bom, obrigada pela sua pergunta. Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Eu não tô vendo. Irã, Irã. Certo. Obrigada pela pergunta. Eu acho que eu acho que houve um desencantamento excessivo, eu concordo. Eu, pessoalmente, é uma opinião muito, muito pessoal, mas eu acho porque a gente acaba, assim... Claro, acho que era inevitável um pouco, né, o que acontece, as consequências da Revolução Científica, eram coisas que não dava para evitar, todas as descobertas que são feitas depois, mesmo o mecanicismo é um fruto, né, disso, e ele não é exatamente, não é que ele foi negado, né, isso não aconteceu. Eu acho que o problema está um pouco em traçar os limites, traçar os limites dele, até onde ele pode ir, acho que isso não é claro até hoje, né? Até onde ele pode ir. A vida, claro, a vida segue sendo um mistério para a gente, mas muita coisa já se descobriu, né? Desde esse momento do século XVIII até hoje, claro, houve muitas transformações, mas ainda não há, assim, aquilo que diga, bom, então a vida surge por meio dessa conta, né? Esse cálculo aqui é o que produz um ser organizado, né? Isso ainda não aconteceu. Agora, eu particularmente, assim, o meu primeiro objeto de interesse em pesquisa foi o romantismo alemão. Comecei estudando o romantismo alemão, que justamente é uma reação, apresenta uma reação, uma resposta ao racionalismo iluminista, né? E tenta recuperar algumas coisas, uma visão de mundo que se havia perdido, ou seja, tenta recuperar também uma visão integrada do homem. Acho que é um pouco essa, de certa forma, o projeto mostra isso nessa relação entre o Kant e o Goethe, né? Porque estão os dois estudando a mesma coisa na mesma época, e cada um vai para um lado, cada um compreende o objeto de uma maneira diferente. E é curioso porque o Goethe, ele lê a Terceira Crítica, ele sempre achava que o Kant era, assim, um autor... ele não tinha muito interesse, né, porque o Kant era o grande filósofo da época, né? E, claro, também, quando ele escreve a Crítica da Razão, acho que o Goethe não tinha nenhum interesse em investigar, ler um livro que trata da razão pura. Então, quando ele lê a Terceira Crítica, ele fica surpreso e fala, puxa vida, então vejo que os meus interesses e os interesses do grande filósofo de Königsberg eram muito parecidos, só que ele parece que ele quase que se apropria da Terceira Crítica, daquilo que convém a ele, toda uma parte do final, em que tem lá
as partes sobre a teologia, a filosofia da história, tudo ele meio que joga fora, e fica com aquilo que interessa, que é a união entre arte e vida, né? Agora, realmente, assim, eu acho muito interessantes esses movimentos que acabam, que vêm no século XVIII, eu acho que talvez mais forte, né, com o romantismo, como reação a essa visão fragmentada dos seres humanos ou das nossas faculdades, que são colocadas pelo racionalismo, pela filosofia racionalista e depois pelas teorias iluministas, né? Então, eles tentam recuperar os antigos, eles tentam recuperar temas da Idade Média, muitas vezes, para que isso, como uma reação. E eu não sei, eu tendo a achar que eu tenho um gosto assim por essas tentativas, essa ciência diletante, de certa forma, que é a ciência que o Goethe faz, ou uma ciência mais ligada a uma visão de artista, né? Eu acho tudo isso muito, muito interessante, assim, pessoalmente. Mas, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas Muito divaguei. obrigado. Sim, não, você divagou brilhantemente. Você colocou aqui, te agradeço. Muito obrigado, professora. Brilhante. Imagina. Carlota, por favor. Isabel, muito obrigada pela palestra, foi super interessante. Eu aprendi muito sobre esses desdobramentos acerca da concepção de vida biológica. Eu só tenho leitura do De Anima. Então, Clara, por favor, não brigues, vou fazer mais uma pergunta sobre Aristóteles. Mas, a dado momento, Isabel, você falou que havia... Na verdade, eu queria um esclarecimento. Não é nada muito avançado, aliás, a condizer com aquilo que você apresentou, que é um projeto, né? Então, tentando também não exigir mais do que é possível nesse momento. Mas você mencionou que havia correntes no século XVII que privilegiavam mais uma visão aristotélica e outras uma visão mais mecanicista. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais isso, essa distinção, ou podia dar exemplos de alguns autores, ou algum ponto-chave dessa divisão. Estou muito interessada. E não ficou claro para mim. O que eu disse ali é que no interior de uma tradição, assim, o que o século XVIII pega, de certa forma, de uma tradição aristotélica, diz respeito a essa ideia de que a alma ela tem funções, ela tem uma função fisiológica, né? Eu não sei detalhes disso no Aristóteles, eu não consigo desenvolver, mas as teorias animistas, elas atribuem à alma uma função fisiológica. E, claro, não dá para dizer que são todos eles aristotélicos, mas é uma tradição que nas ciências da vida acaba dando nisso no século XVIII, né? E os mecanicistas rigorosos separam as coisas, né? e tentam justamente explicar todos os fenômenos dos organismos, os fenômenos fisiológicos, por meio de leis mecânicas, ou seja, de leis calculáveis, né, em última instância, como se pudesse reduzir essa explicação à matemática. Você não teria uma ciência fisiológica, uma teoria fisiológica da alma, como nos animistas. Exatamente, quer dizer, a alma ela não tem nada a ver com o que acontece no organismo, né? Ela não teria nada a ver, você conseguiria fazer uma ciência desses fenômenos orgânicos ou fisiológicos sem ter que explicá-los por meio de uma ação da alma neles, né?
E aí, bom, as teorias vitalistas, elas se diferenciam dessas teses animistas que eu acho que talvez o animismo tenha sido mais, assim, até mais presente naqueles que contestam Descartes no século XVII, porque o XVIII é um século também, é um período mais... primeiro foi, talvez muito cartesiano, assim, na primeira metade, e aí surge uma teoria da geração completamente maluca, que chama teoria da pré-formação, não sei se vocês já ouviram falar nisso. É a ideia de que os seres vivos eles foram todos criados no ato da criação, com as suas formas já feitas, e eles, o desenvolvimento desses seres vivos é um desenvolvimento inteiramente mecânico, que é só um crescimento das partes, ou seja, eles já existiriam em miniatura, embutidos uns nos outros, como as bonecas russas. É uma teoria que vigora fortemente nos meios científicos europeus. O Leibniz adere a essa teoria, curiosamente, e não só ele, mas isso resolve um pouco o problema de que esses pequenos organismos, né, seres vivos já prontos, eles são como máquinas que só crescem. Então, você não tem nisso, que é o grande problema da biologia, o surgimento de novas formas. Ou seja, a natureza ela não é ela mesma autora de formas novas. Que isso era um problema para a teologia, né? Que a natureza pudesse ela mesma criar uma forma. Que é o que acontece no desenvolvimento do organismo. E aí fica uma briga no século XVIII entre as teorias que essa pré-formação e o que a gente chama de epigênese, que é a ideia de que o organismo se forma gradualmente no tempo, né? E as teorias vitalistas vão estar mais ligadas a essa explicação gradual. Porque eles falam, bom, você não pode reduzir tudo a um mecanismo, aí eles começam a fazer 1000 pesquisas para ver que aquilo não está, que a forma já não está dada em miniatura, mas ela se desenvolve ao longo do tempo, e aí, como você não reduz ao mecanismo, você precisa de um princípio que explique a vida. E eles vão dizer que é um princípio vital. Pronto, tem lá algo que faz aquilo ser vivo, né? Que organiza aquela matéria, é uma força, é um impulso, é qualquer coisa, alguma coisa, algum nome eles vão dar, né? Mas tem essa diferença entre o animismo. Eu acho que o Aristóteles, no De Anima, tem lá as diversas funções e tem uma relação, né, entre a fisiologia e a teoria da alma dele. A alma não é só inteligível como ela é para o Descartes. Ela está ligada à vida, né? Obrigada, Isabel. Sim, Imagina. obrigada. Antônio, você tinha levantado a mão, não tinha? Que eu achei que a resposta iria ser suficiente, mas eu fiquei pensando o que acontece com a alma, porque uma máquina ela poderia funcionar indeterminadamente, né? Desde que tivesse, sei lá, as partes funcionando. O organismo ele tem início, meio e fim, não sei nem se meio, mas fim. Início e fim ele tem. Sei lá, de acordo com essas teorias, a vitalista, a animista e a mecanicista, o que aconteceria com a alma quando dá esse fade, né, do organismo, que ele para de funcionar? E o que seria o parar de funcionar também, né? Tipo, sei lá. Bom, aí isso é uma longa discussão, né? O que é a morte exatamente? Há uns que dizem que o organismo, desde o início, ele tende à morte, enfim, que a morte é um princípio para compreender a própria vida, mas acho que depende de cada autor, mas de maneira geral a alma seria algo inteligível, né? Ela é como que, não sei, a identidade do sujeito, ela é ou meramente racional, algo assim, separada, né? Ou seja, separada do corpo mesmo. Eu acho que, claro, isso também talvez ligado à tradição cristã, não sei se dá para generalizar a tradição cristã, sim, mas
Assim, acho que haveria uma separação, porque aí você, se o corpo morre, a alma permanece sendo imortal. Então, o modo como você vai explicar a vida, seja vitalista, seja mecanicista, seja o que for, não muda muito no que diz respeito à alma, né? Acho que você tem problemas, assim, claro, quando você tenta explicar, por exemplo, sentimentos, né? As paixões, sensações, isso sim, mas um funcionamento geral do corpo, aí eu acho que você não tem muito problema, assim, em manter o dualismo. Mas no momento em que você tem que explicar outras coisas, aí eu acho que cada autor vai responder isso de um jeito também. Enfim, é complexo, uma pergunta complexa. Klaus, eu acho que antes de eu te dar a palavra, eu vou só ler aqui uma pergunta no chat, porque já faz tempo que a pergunta está no chat, tá? Então, a gente tem aqui uma pergunta da Isabela Massa. O que você destacaria como consequência dessas teorias mecanicistas versus a ciência natural no mundo atual? Poderíamos atribuir o mecanicismo dos organismos vivos a uma função capitalista a priori? Puxa. Não sei se... Assim, né, a gente vê as coisas como um movimento só, né? Quer dizer, a Revolução Científica, no fim das contas, acaba dando na Revolução Francesa, você tem, não sei, Revolução Industrial, tem toda uma série de eventos históricos que acabam se relacionando. Agora, não sei se dá para... Talvez haja, assim, na medida em que o capitalismo ele é, não sei, cético, nihilista, qualquer coisa do tipo, talvez você possa relacionar essa desvitalização da matéria, né? Vai um materialismo, um mecanicismo materialista ao que acontece no plano histórico-social. Acho que as coisas talvez estejam relacionadas, exige uma investigação profunda de contexto e tudo mais, né, para relacionar as coisas, mas é isso. Não sei se eu consigo desenvolver muito isso, porque... Posso Enfim, pegar uma esteira nessa pergunta? pode. Klaus, você se importa, Deu? Porque eu ia fazer uma pergunta sobre essa questão do mecanismo também, que é uma impressão que eu tenho, mas é uma coisa que eu não estudei profundamente, então eu não sei se talvez seja aquela pista que a gente tem, que a gente acha que pode ser uma pista boa, mas depois a gente vai ver que a gente está equivocado, né? Porque a impressão que eu tenho é que o mecanicismo, ele não é tão mecanicista como parece. Por exemplo, na própria explicação que você deu a respeito do Leibniz, não sei se, talvez eu não tenha entendido muito bem, mas ouvindo você explicar essa questão do mecanicismo no Leibniz, me pareceu que o Descartes ele faz certas diferenciações parecidas na sexta meditação. E que ele tenta também... É claro que a gente sabe que o funcionamento do organismo cartesiano é pelas leis mecânicas, mas ele tenta fazer a diferenciação entre a máquina e o corpo humano, né? Ele tenta insistir no fato de que o relógio, né, que é o exemplo que ele usa lá na sexta meditação, é um artefato e que o corpo humano é algo feito por Deus. Então, tem várias diferenças que ele coloca entre o relógio e o organismo. E daí eu fico pensando se essa ideia de que o organismo funciona exatamente como o relógio, o organismo é um relógio, será que ela não está muito mais nos rebatedores do Descartes, nas pessoas que vão
refutar o mecanismo cartesiano do que exatamente no próprio Descartes, porque parece que o Descartes ele sabe que, me parece, né, que ele tem bem noção de que são coisas diferentes e que ele está fazendo uma analogia. Mas os objetores do Descartes insistem, vão criticá-lo, dizendo, olha, que absurdo, o corpo não é um relógio, né? Que absurdo que os animais não têm sentimento, sendo que é possível explicar o sentimento com a fisiologia cartesiana, né? A gente consegue, muitos autores vão explicar o sentimento, né? Os materialistas vão fazer isso, mas sempre fazendo certos ajustes a esse mecanicismo, né? Porque esses dias eu estava estudando essa questão no Hobbes, e mesmo no mecanicismo do Hobbes, que é um autor que todo mundo fala que é aquele mecanicista ferrenho, tem elementos de iatroquímica, perdão, iatromecanicismo seria os médicos mecanicistas e iatroquímica os médicos químicos, né, que vão desenvolver pela alquimia, pela química. Então, o Hobbes, você falando da circulação no Harvey, né, o Hobbes, ele não, a circulação do sangue, o Hobbes, ele não segue exatamente o esquema do Harvey, ele pressupõe se as coisas que eu estava estudando estão certas, né? Ele pressupõe uma fermentação no sangue, e essa fermentação que se desenvolver, que faria com que houvesse um movimento da circulação do sangue. Então, às vezes, esses mecanicistas mais duros, a gente acha alguns aspectos que não são tão assim mecanicistas, porque, evidentemente, há uma dificuldade aí imensa, né, de fazer a explicação, de explicar o organismo com a máquina, não tem como. E eu fico pensando que, na nossa sociedade hoje em dia, a dificuldade, enfim, ninguém se preocupa mais com a dificuldade, e quando é conveniente fazer essa relação entre o corpo humano e a máquina, se faz por uma série de questões, né? Pela alimentação, pela criação, o desenvolvimento industrial do gado, né? Enfim, da carne. E não sei, o que você acha, Bel? Você acha que o mecanicismo ele pode ser nuançado, de que os autores eles têm certas coisas que, no final das contas, para a posteridade não apareceram, certas nuances que se perderam na posteridade? Eu acho sim, acho muito isso mesmo. Eu acho que até o que essa autora que eu citei, a Raphaëlle Andreau, acho que ela tenta mostrar que eu acho que tem uma coisa importante, muito importante, que é essa distinção entre mecanismo e máquina. Isso é muito importante, porque o Descartes reconhece que a analogia que ele usa entre o corpo e o relógio ela é frágil, né? Ou seja, ele está usando porque é quase que um recurso heurístico, assim, para que ele consiga falar daquilo. Para que ele consiga explicar certas coisas, ele precisa de um certo modelo, né? Mas não que seja tal como um relógio, ele de fato, ele mesmo reconhece isso. Eu acho, pessoalmente, que ele tinha um desejo de reduzir tudo a um mecanismo, isso eu acho, que ele gostaria de ver a ciência fisiológica, a biologia inteiramente explicada, tal como qualquer fenômeno físico, do mundo físico, do universo inanimado. Isso me parece que ele tem esse projeto. Como isso não é possível, né, porque ele teria que... Claro, ele fala isso, eu teria que conseguir ver as partes mais ínfimas da matéria no seu detalhe ali, isso não é possível, então, portanto, eu não consigo observar essa série causal, né, das causas eficientes nos seres vivos. Mas se ele conseguisse, aí tudo meio que se fechava o sistema da física dele, né, junto com a medicina, etc. Então, o recurso à analogia técnica, que é um pouco o que essa autora diz, ele acaba sendo necessário no processo do conhecimento desses fenômenos. Quer dizer, eles acabam lançando mão dessas analogias e projetam essas analogias na experiência para que eles consigam explicar de alguma forma. Então, e aí você trata a coisa como um produto da técnica, porque
é a sua maneira de pensar, né? Você não consegue fazer de outro jeito. Você não consegue conceber aquilo de outro jeito, né? Agora, eu acho mesmo que é uma complexidade muito grande nesses autores, até porque eles estão tentando construir esse domínio teórico da ciência do vivo. Eles estão justamente tentando assim definir os conceitos, eles estão abrindo esse campo, uma vez que não se pode negar o mecanicismo. Uma vez que o mecanismo surge e as explicações começam a funcionar, seja da perspectiva cartesiana, enfim, seja da perspectiva newtoniana depois, porque esses biólogos do 18 são todos meio newtonianos, no fim das contas, né? A coisa começa a funcionar, o cálculo dá certo, e aí então você não pode negar, então você tem que ver o que você vai fazer com isso, né? Com isso que surge. E tanto que a biologia nesse período ela é meio caótica mesmo, eles mudam de ideia várias vezes, né? Esses autores aí, que ninguém conhece, porque a biologia realmente só surge depois, né? A gente vai estudar biologia, a gente estuda Lamarck como um coitado que fala um monte de besteira e o Darwin que resolveu tudo. É assim que a gente estuda essas coisas no colégio. E antes ninguém sabe o que aconteceu. Então ninguém ouve falar de Haller, Boerhaave, esses caras que a gente fica estudando, porque a gente é meio louca, né? Então a gente fica estudando esses autores loucos também, que inventavam essas teorias, né? Mesmo dos princípios vitais, o impulso de formação, todas essas coisas assim, a mesma teoria da pré-formação, porque eles estão tentando entender qual é o domínio de conhecimentos, quais são os conceitos, qual é o discurso dessa ciência, qual é o discurso teórico dessa ciência que é a biologia. Como que você vai tratar desse problema, né? Então fica essa coisa, você reduz tudo à explicação matemática, ou tem algo que não reduz, aí você faz o que com isso, entendeu? Então eu acho que é um ambiente muito complexo, mesmo desde o século XVII, desde antes talvez, né? Em que no momento em que a física resolve, né, a matemática resolve certos problemas da ciência natural, porque não tinha a física e a biologia, você tinha uma ciência natural, uma ciência da natureza. E, claro, aí hoje a gente vê tudo isso como uma grande visão mística, né, uma concepção mística do que era a natureza antes. E a ciência, claro, ela ficou muito atrelada às explicações demonstrativas da matemática. Isso aconteceu e a gente sofre as consequências disso até hoje, para o bem e para o mal, eu acho. Né? Eu acho que tem também uma coisa, um cientificismo, assim, uma coisa que a ciência é absolutamente demonstrativa, e sendo que a teoria do Darwin ela é totalmente especulativa. Ela é especulativa. Né? Quem que viu como é que é? Uma espécie virando outra? Ninguém viu isso. É fundado em experiência? Claro. Milhões de experiências que ele fez a vida inteira, mas assim, ninguém viu isso acontecer. Então, tem um lado, mesmo no darwinismo, que é de uma especulação e de uma imaginação muito forte, e que é legal de ver, entendeu? É uma coisa que você não pode jogar no lixo, falar, ciência, você tem que, assim, quando você, né, lida com esses temas, pelo menos filosoficamente, ver essas coisas, porque tem algo do Goethe que está no Darwin, entendeu? Ele cita o Goethe, não é por acaso. O outro era poeta diletante, entendeu? Fez um monte de teoria tudo errado, mas tem algo na maneira de pensar, de olhar para essas coisas que não dá para traçar uma linha, né? Entre, assim, aqui é matemática da ciência, aqui não é, né? Eu acho que isso talvez seja o que se perdeu um pouco no nosso mundo moderno, essa capacidade de ver as coisas como relacionadas, porque as disciplinas foram se separando, se fragmentando. E aí você tem lá muitas especializações de domínios e campos e que às vezes não funciona, né? E é isso, nessa época estava ali, né?
O mecanicismo, ele é isso, ele é uma coisa incrível, ele dá explicações demonstrativas e irrefutáveis para uma série de coisas, mas ele cria um problema também, ao mesmo tempo. Que é esse, né? Como é que você vai explicar a irritabilidade da fibra, né? Aquela coisa, o Haller, ele fica tentando, fala, putz, eu vejo que a fibra muscular, né? Que é a fibra da irritabilidade, ela atua, como é que ele fala? De um jeito totalmente imprevisível. Eu não consigo achar, ele fala, eu não consigo achar o cálculo do movimento dela. Ele era um newtoniano, aí é isso, ele é tudo muito experimental, assim, tem isso também de interessante nesse período, que são tentativas, assim, sabe, eles vão tentando, eles fazem 1000 experiências, dá errado, dá certo, e aí, claro, né, um acumulado de coisas que muitas têm alguma coisa a ver com o que acontece posteriormente na biologia, muitas não têm nada a ver, são abandonadas, assim. Mas eu acho que é muito complexo, assim mesmo. Enfim, sei que você concorda comigo, mas... Concordo, e as coisas vão se sobrepondo, né? O mecanicismo, ele explica certas coisas, o mecanicismo cartesiano explica certas coisas. O newtoniano explica outras, Sim. O Haller explica outras, e daí as coisas, elas não são totalmente recusadas também, elas vão se ajustando com outras explicações, a coisa vai ficando cada vez mais complexa. Sim, é isso, né? O Descartes, ele não é um... A gente também, né, dá um rótulo pro coitado, assim. Coitado, ele não é. Oh, coitado, não. Coitado, já é demais. Enfim, alguém levantou a mão? O Klaus queria fazer uma pergunta. Klaus. Pessoal, perdão, eu só vou me ausentar, tá? Vou precisar ir. Professor Isabel, parabéns. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Tá Obrigada bom? a você. Boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite, Alô. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Professor Isabel, muito obrigado. De início, assim, já agradecer, foi muito enriquecedor, foi realmente muito interessante. Eu queria, na verdade, trazer um texto e um livro, que eu não sei se a senhora conhece, mas talvez seja interessante para a pesquisa, que é a Jennifer Mensch, né, que é muito interessante, e o texto do artigo do Hans Driesch, Kant und das Ganze, de 1924. Eu conheço também, mas, putz, É não bem lembro se eu interessante. li esse artigo. Se quiser, eu tenho ele, estou usando ele no meu doutorado e até estou acabando de traduzi-lo. Mas, enfim, Que legal. a senhora lê em alemão, então posso lhe passar também se quiser. Esse artigo é muito interessante porque ele fala da importância do conceito do todo, né, das Ganze, no Kant, e como, na verdade, ele é pouco bem definido, né? Uhum. Porque ele, na crítica da razão pura, ele tem uma Anspielung, uma aproximação, mas ele não conceitua exatamente o todo, né? Sim. E só na crítica da faculdade do juízo que ele vai retomar isso um pouco mais. E aí, aproveitando, né, que eu já cheguei na crítica da faculdade do juízo para aprofundar o todo, pedir para entender um pouco mais esse dualismo kantiano, porque na verdade, eu entendo ele como não dualista, né? Uhum. Eu entendo que ele usa o dualismo, mas que ele, ao longo da obra, supera isso. Bom, isso é o que eu estou defendendo na minha tese, num esforço contínuo, né? Desde a Lebendige Kräfte, onde ele começa a justamente opor, né, o vis viva do Leibniz e do Newton, né? Então, eu vejo isso que lá no Opus Póstumo ele coloca justamente a junção do homem, o homem fazendo a junção entre o Deus e a natureza, o mundo, né, no universo. Então, isso para mim é, de certa forma, no meu entendimento, né, uma superação do dualismo, né? Até quando ele fala do ser humano enquanto número idem, né, ao mesmo tempo homo fenômeno e homo número, né? Então, agora, isso da minha ótica, né? Então, eu queria, na verdade, lhe dar a oportunidade de me poder esclarecer o porquê do Kant ser dualista nesse sentido. Olha, eu não sei se... Eu falei isso, mas eu não sei se eu realmente acho que ele é assim, dualista. Fala coisa irresponsável, né, na sua apresentação. Mas
o que eu vejo assim, nele, tudo bem, você está trabalhando com esses textos que são muito particulares, né? O Opus Póstumo, esse também das Forças Vivas, que é uma loucura esse texto. Totalmente louco, eu acho, pelo menos, ali, acho bem... eu acho que ele, não sei se tinha muita clareza, assim, mesmo esse período pré-crítico dele, quando ele fala de ciência, eu tenho a impressão de que ele não sabia exatamente o que ele achava de fato, assim. Ele estava, né, ele era muito influenciado pelo Leibniz, ao mesmo tempo que ele começa a aderir ao newtonianismo, e aí depois ele, tudo bem, acaba, né, na crítica da razão pura, ele é muito mais newtoniano, do ponto de vista da ciência, vai. Mas para ele, acho que esse conflito entre as duas vertentes, ele é muito, muito latente, né, na fase pré-crítica, principalmente. Agora, o que eu tenho a impressão é que o Kant ele tem essa mania de separar as coisas, de compreender particularmente cada uma das faculdades, nas suas atividades, nas suas potencialidades, seu domínio e tudo mais. E ele separa, né? Dedica uma crítica inteira a uma, outra crítica inteira a outra, e depois ele tem que juntar. E não é que ele, de fato, ele não junta, ele tem uma concepção sistemática, toda essa analogia, essa relação entre o organismo e o sistema, da razão, que é totalmente falada por ele, né? Ela é pertinente, os críticos falam muito disso, mas o próprio Kant coloca isso assim, né? Existe uma proximidade entre a ideia de sistema e o conceito de organismo, né? Então, claro, acho que ele tem uma visão orgânica da razão, do conhecimento e tudo mais, né? Mas o que eu acho é que permanece sempre, o que a crítica do juízo coloca, é que nesses temas em que há uma imbricação entre natureza e o espírito, não vou chamar assim, mas enfim, entre a razão prática e a razão teórica, entre ciência e moral, né? Nesses temas que são a arte, a vida e a história, basicamente, ele sempre, o conhecimento para ele sempre, essa ciência, ela sempre mantém a tensão de algo que não se realiza, a tensão da distância entre as duas coisas, né? Entre o ser e o dever ser, no fim das contas. Então, eu acho que a ciência da vida, para ele, ela sempre vai conservar essa tensão. Ela nunca vai ser, para o Kant, uma teoria que abraça a conciliação entre as duas coisas, entendeu? Eu tendo a ver um pouco assim, sabe? Como se para ele também a filosofia da história é a mesma coisa, porque o homem se realiza materialmente no mundo, mas sempre em função de sempre uma tarefa infinita, para usar um termo kantiano ou fichtiano depois, mas é sempre uma tarefa infinita, sempre algo que é sempre um ser que visa um dever ser que nunca vai se realizar. Ele é sempre posto numa esfera, a realização da moral no mundo, ela é um esforço contínuo. Mas eu acho que tem essa diferença entre ele e outros autores, que ele sempre conserva o lado como que negativo da coisa, tanto que o juízo que trata disso, ele é reflexionante meramente, ele nunca é determinante, ou seja, ele é um juízo que produz uma ciência de fato. Ele é sempre produz um conhecimento de fato, ele sempre serve para a nossa reflexão a respeito desses objetos e desses temas. Ele serve para a razão de forma regulativa, ou seja, ele orienta o nosso conhecimento, mas ele não determina o objeto. Então, eu acho que foi um pouco isso que eu quis dizer com o dualismo. Ele não é assim, não é que o Kant ele racha as coisas e aí as coisas ficam rachadas, não é isso, mas ele separa mesmo, e depois, quando ele vai juntar, ele junta no plano subjetivo, transcendental, na crítica do juízo, mas não no plano objetivo, exatamente. Essa é uma das críticas também que o Schiller faz a ele na estética, né? Ele diz, eu queria fazer, tudo bem, o Kant ele é muito kantiano, mas ele queria pegar aquela teoria estética na crítica do juízo e objetivar. Ou seja, né, a educação estética do homem, ela ela mesma quase que uma educação
uma realização viva, né, da moral, do belo na história de cada indivíduo e na história da humanidade, no fim das contas, né? Não sei, é um pouco isso, assim. Fez sentido. Sim, sim, muito obrigado, viu? Imagina. Obrigada pela pergunta. Pessoal, alguém gostaria de fazer uma última questão? Senão eu tenho. Então, Bel, acho que vou fazer uma última questão, então, mas não é exatamente ligada com a sua palestra, mas é sobre o Buffon. E tem problema de não ser exatamente ligada com a sua palestra? Não, tem uma ligação. Claro que não. Eu queria saber o que você acha do mecanicismo do Buffon, porque eu estava trabalhando com o pessoal da graduação o discurso sobre a natureza dos animais. E esse é um texto, não sei se como é que vocês dividiram a tradução, se você trabalhou na tradução, diretamente na tradução desse texto, desse capítulo. Acho que não. Não lembro Não. exatamente, já faz um tempo, eu não lembro. Acho que eu não trabalhei nesse texto, mas enfim. Porque, Tudo bem. não sei se você lembra, mas é aquele texto em que o Buffon fala do homem duplo, né, o homo duplex. E é um pouco revoltante de início, porque ele fala que os animais não pensam, não refletem, mas depois ele vai também dando várias nuances, né, ao texto, e eu sempre fico com a impressão de que o espírito, o princípio, ele faz a diferença, né, entre o princípio material, que tem nos animais e não tem princípio espiritual, e daí no homem tem o princípio material e o princípio espiritual. E o princípio espiritual é aquele que vai servir para o pensamento, né? E daí, muitas pessoas vão interpretar o Buffon como retomando o animal-máquina cartesiano, como desenvolvendo um mecanismo cartesiano. E eu fico, às vezes, até um pouco, não revoltada, mas como é que a gente pode dizer? Falo, não, acho que não é assim, porque tem vários momentos no texto que ele refuta a ideia de máquina cartesiana, ele faz uma diferenciação entre a matéria inerte e a matéria viva, e depois ele como ele coloca que os animais sentem, que os animais têm sensibilidade, ao longo do texto ele vai meio que valorizando o sentido dos animais e mostrando como esse princípio espiritual ele pode ser usado para coisas muito ruins, até que chega uma parte que eu acho que é uma das que eu mais gosto, em que ele fala do amor, e que é uma parte que o Sade retoma, por isso também, mas que ele fala que o que tem de melhor no amor é o físico, e Sade retoma, pensando no lado sexual da coisa, mas não tem nada a ver a questão sexual no Buffon, porque o Buffon vai explicar que essa parte física do amor é o amor que os animais têm, que é um amor que não tem as coisas ruins, como o egoísmo, a vaidade, a possessividade, enfim, o ciúme, né? Então, todas essas coisas é só a parte boa do amor, digamos assim, que os animais têm, essa parte ruim que os humanos trazem para o amor não acomete os animais, digamos assim. Eu acho que, enfim, acaba sendo um fechamento bonito para a sessão do homem duplo, né? E daí eu queria saber como é que você entende esse mecanicismo, né? Se você também interpreta como sendo um mecanismo cartesiano, se você acha que inicialmente o Buffon também adere à questão do animal-máquina, mas depois ele muda, como é que você entende essas questões? Olha, essa teoria da geração aí no Buffon ela é muito estranha, assim, do que eu me lembro desse texto que eu li, mas faz um tempo já, e de outros também, né, do volume, onde ele apresenta isso. Eu acho que o Buffon ele é muito mais newtoniano do que cartesiano, assim. E o mecanicismo dele é um mecanismo que, por exemplo, admite a noção de força. Isso é uma coisa importante porque a noção de força, mesmo para o Newton, ela tem quase um sentido assim,
bom, heurístico também, vai? Porque é o que o Newton diz, né? Ele não está, ao dizer que há uma força de atração, ele não está dizendo que essa força seja exatamente força de atração. Eles, por conta daquele problema das qualidades ocultas, sabe? Aquele debate que ele estaria reabilitando a ação à distância com a noção de atração, aí ele diz, mas eu não estou dizendo que é necessário, que a natureza da força é essa, o que eu estou dizendo é que eu observo os corpos se atraindo uns aos outros, e é porque eu observo esse fenômeno que eu vou, então, nomear, dizer que há uma atração na natureza, mas eu não sei exatamente se é isso. Mas o que importa é que eu consigo achar para esse fenômeno uma lei, né? Então, uma vez que ele acha a lei, ele não precisa determinar a causa. Isso é um pouco o que faz o Newton com a força de atração. Esse modelo dessa explicação se dissemina entre os naturalistas do 18. E o Buffon fala, na teoria da geração dele, de forças penetrantes, né, na matéria, ou seja, ele tem aquela ideia do molde interior, você lembra daquilo? Tem lá uma espécie de forma geral da espécie, que ele chama de molde interior, que é um conceito completamente incompreensível, né? Não dá para entender o que é isso, mas é uma forma geral da espécie que como que orienta a organização da matéria nos seres vivos, né? Então, é um mecanicismo, quer dizer, a teoria da geração dele ela é meio mecanicista mesmo, assim, mas ela não é totalmente cartesiana, também não é o modelo do homem-máquina, não é o modelo do relógio. Você tem lá uma ideia geral, uma forma geral, mas há um processo de organização por meio da atuação dessas forças, associado a esse negócio do molde interior, que acaba dando no organismo. É uma teoria totalmente frágil, eu acho, do ponto de vista teórico, assim, mas pouco fundamentada, ele não dá muitos detalhes. Tem uma relação com o que fazia o Maupertuis na época, também falava alguma coisa relacionada a essas forças, atuação de forças penetrantes, uma coisa assim na matéria viva, mas eu não acho, eu vejo ele, assim, depois eu te passo, se você quiser uma biografia sobre isso que eu tenho, uns livros sobre a teoria da geração do Buffon. Eu tenho algumas coisas aqui, eu posso te passar, se quiser, mas eu não vejo ele... Na verdade, não era nem sobre a teoria da geração, mas mais o entendimento do organismo animal mesmo. Porque, realmente, a teoria da geração também concordo com você, ela é bastante complicada. É muito complicada, né? Eu não sei, eu não vejo ele muito como um cartesiano, assim, eu acho que a coisa é bem complexa na maneira como ele explica, mesmo na relação entre alma e corpo, né? Também é complexo ali, então, não sei, não acho que ele seria, assim, isso é difícil falar, né, de um dualismo rigoroso, né? Não sei, precisaria dar uma relida nesses textos também para... Eu fiquei pensando num dualismo funcional, no sentido de que ele distribui as funções para cada coisa. Mas não fica muito claro se ele acha que a coisa existe. No final, eu não fico muito convencida se ele acha mesmo que existe o tal princípio espiritual, sabe? Não sei dizer. Não sei dizer. Tem isso também nesses autores, né? Eles falam muito de espírito, sim. alma, e nem sempre dá para ter certeza de que eles estão falando de que é uma alma imortal, divina, espiritual. Assim, ele acaba sempre afirmando isso, né? Porque o livro foi censurado em alguns momentos, né? Uhum. Ele teve que reconsiderar algumas coisas que ele havia afirmado, passou por tudo isso, assim, a história natural. Então, em alguns momentos, parece que ele não acredita em nada daquilo. Mas em outros ele afirma, então, é um pouco como quando você lê o Hume, né? O Hume é um pouco assim também. Às vezes ele se olha e fala, o cara é completamente ateu, mas depois você fala, não é bem assim, talvez ele seja agnóstico, eu não sei. Eu acho que tinha uma... isso, o Buffon também, a obra é muito grande, e ele espalha essas teorias dele em tudo, né? Nos textos sobre os animais de fisiologia, nos textos mais teóricos, nos textos assim quase ensaísticos sobre isso, né? Eu acho que não tem lá
um lugar em que você consiga encontrar tudo, né? Coisa meio fragmentada mesmo, porque ele vai compondo a história natural assim, né? O próprio projeto de composição ele é indutivo, né? Muito empirista, né? Ele vai juntando as coisas que ele observa ali e vira uma obra, uma obra infinita mesmo, uma história natural, assim. Não tem, ele queria, bom, a ideia dele era falar de tudo, né? De todas as obras da natureza. Mas depois eu posso dar uma olhada nisso, a gente pode conversar melhor, porque realmente não lembro exatamente dessa passagem, mas... Porque eu fui na banca do Dario, e daí eu perguntei algumas coisas para ele a respeito disso, porque ele trata disso na tese dele. Trata. E daí eu estava super animada, porque eu pensei, vai dar para a gente discutir bastante. Aí ele falou, mas é que essa parte do Buffon é a parte que me interessa menos. Mas uma época ele tinha me perguntado umas coisas assim, semelhantes a isso, esse problema da alma e corpo, e eu passei um monte de coisa para ele, faz uns anos já isso, assim. Aí então acho que eu vou olhar o que eu passei. Então veja se não acha o e-mail que você mandou para ele. O e-mail que eu mandei para ele. Eu vou olhar. Gente, mais alguma questão? A gente, enfim, tem 4 minutos. Então, Bel, vou aproveitar esses 4 minutos para te agradecer. Muito obrigada. Mais uma vez, foi um prazer imenso te ouvir. Eu que agradeço o convite e a presença de vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido tão estranho ao programa do grupo, né? O que vocês têm feito, e é isso. Espero encontrá-los mais vezes também. Não. Então, gente, pessoal, boa noite. A gente se encontra agora sexta-feira que vem, sem ser a semana próxima, para quem puder, lá na PUC. Legal. E bom, e os ciclos depois começa só semestre que vem. A gente tirar umas fériasinhas também, que nem vocês lá na... Merecido. Então, Bel, um beijo enorme para você. E, pessoal, um beijo também para vocês. Tchau, obrigado. Muito maneiro. Gostei. Até. Tchau, muito obrigado.